E voltamos para o segundo bloco do Entrevistas. Nara, eu que te interrompi abruptamente no bloco anterior, por favor, continua o seu raciocínio sobre a questão do Robinho, para a gente poder fechar. Tranquilo. Olha só, o que eu disse? Eu disse que um condenado por estupro de uma mulher deve estar preso. E o que é interessante é que o raciocínio do brasileiro comum, e mais uma vez aqui eu critico a nossa cultura e eu faço isso conscientemente tentando transformar essa cultura, aqui é muito comum ser afirmado que bandido bom é bandido morto. Bandido, na minha opinião, é quem descumpre as leis, né? Os regimentos, as regulamentações impostas a todo e qualquer brasileiro. E é interessante aqui que uma pessoa que estupra, quer dizer, um crime barbaríssimo, né? Desumano, ele, além de ser solto, ele está sendo ovacionado pela população brasileira e está sendo contratado por um salário gigantesco para continuar sendo um ídolo. Agora eu pergunto, né? Bandido bom é bandido morto ou a gente tem mesmo aparofobia? Essa aparofobia, o que é? Eu vou explicar rapidamente. Sim. É ódio a pobre. No fundo é ódio a pobre. Tem uma escritora chamada Della Cortina e ela cunhou esse termo, e é ódio a pobre. No fundo, a gente tem mesmo ódio a pobre, a nossa cultura, porque ódio a bandido não é verdade. Nós vemos bandido como o próprio Bruno, como o próprio Cuca, como o próprio Robinho. Então, bandidos, muitos deles julgados, condenados pela justiça, nós vemos eles em posições confortáveis na sociedade e gozando status de ídolos. Então, no fundo, a gente não tem ódio a bandido. Bandido bom não é bandido morto. Bandido pobre é bandido morto. Eu vou fazer uma colocação, me desculpa, mas é uma colocação que eu acho que é até um pouco forte. Então é o seguinte, se for preto e pobre, é que vai em cana? Sim. No nosso país, as nossas estatísticas estão aí para provar isso. Você Então, me na desculpa verdade... fazendo essa colocação, Sim. mas tem que ser Não, feita. ela é muito pertinente, Gustavo, porque no fundo é isso. Se uma pessoa for preta e pobre, nossa, ela já lida como bandido de automático. Não à toa a violência policial, os índices de violência policial nos indicam isso. Mas veja bem, em relação ao Robinho e à cultura do estupro, ele é um preto e é um rico. E é um cometedor de crime, um crime brutal contra uma mulher, um estupro. E ele se diz cristão, foi à rede nacional e se declara cristão, e até lá no próprio Instagram dele, nas suas redes sociais, ele se declara como cristão. Então veja bem, a gente tem aqui uma distorção do cristianismo, ou talvez uma malversação do cristianismo tremenda, o que é comum já na nossa presidência. E também nós temos aqui uma distorção social muito grande, que foi o que eu falei da aparofobia. No fundo, se o Robinho fosse um preto pobre, eu me pergunto, ele teria a pachorra de ir até qualquer tipo de meio de comunicação e afirmar que sexo oral não é sexo, de que uma mulher bêbada e desacordada pode transar mesmo sem dar o seu consentimento? Se ele fosse pobre, nós aceitaríamos isso? Então, eu acredito que no caso do Robinho, em tantos outros casos, nós só temos aí a materialização da violência contra a mulher. Muitas vezes a violência contra a mulher, ela é sim física, ela é psicológica, ela é financeira, ela é cultural. E o Robinho, ele falou uma frase muito marcante que eu gostaria que seus telespectadores pensassem sobre ela. Ele disse assim: infelizmente o feminismo está aí para isso. Eu fico pensando, E que feminismo... fique. Feminismo Não, tem que que ficar e tem bom! que crescer. Que bom que É o que eu existe o acho. feminismo. Porque pensa bem, na verdade, quando ele disse isso, eu fico pensando, mas o que é feminismo? Vamos nos perguntar. Feminismo, segundo Chimamanda, é um sistema onde a mulher é igual social, política e economicamente
ao homem. Então isso é um feminismo. Nós temos muitos feminismos de todas as cores, de todos os jeitos, de todos os lugares econômicos, mas no todo o feminismo defende a igualdade da mulher ante ao homem. E é interessante ver aqui que o Robinho, quando ele fala infelizmente o feminismo, o que que o feminismo faz hoje no país? Aponta, coloca claramente que aquela conduta não é mais aceitável. Então, me incomoda muito, que eu gostaria que todos se incomodassem também, parassem um pouco para pensar consciente e criticamente sobre isso, que é, por que um jogador que estuprou outra mulher foi condenado em primeira instância a isso, está recorrendo, mas foi condenado? Por que que ele se sente confortável de se dizer cristão, de dizer que o maior erro dele não foi estuprar uma mulher vulnerável, mas foi trair a esposa, porque ele é cristão. E porque ele se sente confortável em criticar justamente aquela cultura que é a feminista, aquela teoria, aquela cultura, aquela prática que é a prática feminista, que expõe as suas entranhas mais fétidas. Então, isso é importante que nós pensemos. E voltando, fazendo esse link de violências que eu falei, que a violência é física, é psicológica, é financeira, e ela é política. Quando você foi muito feliz ao começar a entrevista com a doutora Cristina, porque a doutora Cristina sofre uma violência política sem, na verdade, eu diria sem precedentes. Não, tem muito precedente. É muito comum a mulher, não só em Goiás, mas em todo lugar, sofrer violência política. É muito comum a mulher receber do seu partido determinações extremamente misóginas. É muito comum ela nem sequer poder competir em pé de igualdade com os homens. Agora, o que é inédito nesse caso? E aí eu volto à violência política fazendo esse link. Sim. O que é inédito no caso da doutora Cristina é ela ter, primeiro, tido a coragem, o tutano, como eu costumo brincar, de levar à justiça eleitoral o caso. Então, porque muitas falam, aqui em Goiânia, Gustavo, para você ter noção, nós tivemos duas candidatas, pré-candidatas a prefeita, que sofreram a mesma coisa, a doutora Cristina e a Maria Esther. Nós estamos falando de uma capital de um estado brasileiro, uma capital vigorosa, que participa da economia nacional, onde também existe aqui nos nossos arredores a capital federal, e nós não estamos falando de um longínquo ponto nos ermos do país, não, a gente está falando de uma grande capital, avançada. Inclusive, podemos dizer que Goiânia é até a capital da música sertaneja. Grandes artistas de música sertaneja moram em Goiânia. Sim, então é uma cidade muito rica. E aqui, que produz muito conhecimento também. Sim. E aqui, duas mulheres sofreram isso, mas o que acontece? Isso sempre foi comum, porque os partidos são dinastias partidárias, autoritários e misóginos. Essa é uma clara violência política de gênero contra a doutora Cristina. Mas qual que é o ineditismo aqui? O ineditismo aqui é ela ter se prestado a falar, eu vou lutar, eu vou provar que eu estou correta, eu vou expor as entranhas partidárias, nesse caso, eu vou à justiça eleitoral, e ela arrumou uma advogada que topasse fazer isso, que sou eu. Então, nós estamos lutando para demonstrar que a violência política de gênero, ela não é aceitável. Por quê? Aí, quando a gente se pergunta assim, por que os grandes caciques dos partidos são homens? Então, aqui, por exemplo, são pouquíssimas mulheres candidatas. Então, de 17, 18 candidatos, pouquíssimas mulheres. Então, por que a gente ainda tem essa pequeníssima representação? Isso é misoginia estrutural, isso é ódio às mulheres. E esse ódio às mulheres reflete desde o caso lá do estupro do Robinho e de ele ser aclamado e todo mundo passar a mão na cabeça, até o caso de retirada política da disputa eleitoral. E é interessante aqui falar, Gustavo, sim, que o Robinho, e aí eu tomo a minha culpa, você toma a sua, e cada um de nós temos que ter consciência e responsabilidade sobre isso, que é, nós sempre falamos assim, uma menina de 13, 12 anos, a gente fala, já sabe muito bem o que está fazendo, já sabe muito bem o que quer. E de repente um homem de 30 anos de idade, 40, como a gente vê por aí, ai, pobrezinho, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então, nós excusamos, você usou uma expressão, nós passamos a mão na cabeça. E isso, não eu individualmente, mas nós coletivamente, nós temos que repensar isso. A responsabilização dos homens. E
bem como o olho crítico para enxergar a mulher como gente. Nara, eu quero agradecer demais a sua participação. Estamos chegando ao final do Entrevistas. Muito obrigado por ter aceito o convite e vir falar desse tema que com certeza caberia mais alguns blocos e a gente poderia ficar talvez aqui o dia inteiro. Muito obrigado pela sua participação. Desejo a você força, sucesso e que sempre acredite que vale a pena a mulher no poder. Basta Olha, ver o que está acontecendo aí no mundo aí. no mundo, sim. Vale Eu a pena. agradeço. Vale a pena, sim. E vamos às urnas, viu, Gustavo? Eu Vamos às agradeço o urnas. convite, agradeço a atenção de cada um de vocês e desafio. Vamos votar em mulheres? Pergunte se aquele cargo que você vai votar nessas eleições de prefeita, de vereadora, se alguma mulher tem uma boa proposta para esse cargo e te desafio, vote em mulheres. A Mary Wollstonecraft, eu vou finalizar com essa fala dela, ela dizia assim, o começo é sempre hoje. Então vamos começar. Obrigada, viu, Gustavo? O Entrevistas fica por aqui. Essa edição vocês podem assistir pelo canal do YouTube ou pelas reprises na Luau TV. Semana que vem nos encontramos num próximo programa inédito. Até lá.